Mundial em Agradeço, 2000 para o Bubu. Fábio Luciano, que ajudou a parar o Romário, por exemplo. Obrigado. O Flamengo está quase nota 9 nesse campeonato inteiro. Ali contra o Vasco não venceu, mas criou muitas chances. E eu sou um cara que, diferentemente de outros profissionais, eu não brigo com a tabela. Eu tenho uma relação muito íntima, muito Você não briga com a tabela. Tá na cara, tá na cara. Então eu estou olhando a tabela do Campeonato Brasileiro. O que é o Flamengo? Ele é líder isolado. Até então, havia sempre liderança dividida com a mesma pontuação. Flamengo é líder isolado e invicto. Só tem 2 times imbatíveis no campeonato. Aqueles times que ninguém vence. Não ganha de jeito nenhum. Joga e não perde. Ninguém ganha deles. São os 2 incaíveis, né? Os 2 gigantões incaíveis, Flamengo e São Paulo. Não tem jeito. Não tem O Flamengo tem vitória. jeito. O São Paulo também tem. Ganhou do Santos. E que mais? Não, mas tudo bem. O assunto não é São Paulo. São Ok. Paulo é um dos Você imbatíveis. leva pro lado que você Tem quer. 2 imbatíveis e 2 incaíveis no Campeonato Brasileiro na história, que é o Flamengo e que é o São Paulo. Mas o que acontece? Quem tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro? Flamengo. Eu vejo aqui o Flamengo 15 gols. 15 gols. Vejo aqui, é muito em bom. Parece 6 que tá fazendo uma jogos. previsão. 2,5 mais ou menos. 2 gols e meio por partida. O segundo melhor ataque, pasmem, é o Mirassol. Com 11 gols. Quer dizer, o Flamengo fez 4 gols a mais que o segundo colocado, que é o Mirassol, que faz uma campanha surpreendente. Quem tem a melhor defesa do campeonato? É o Palmeiras, do plano do Abel? Não. É o Flamengo do Filipismo. Apenas 2 gols tomados. Em 6 rodadas, o saldo de gols do Flamengo é 13. O Flamengo tá 5 jogos sem Você fazer 13 gols. Já deu goleada no Juventude, aí você fala, mas o Juventude, não sei o quê. Pega o campeão paulista. Ontem foi o jogo do campeão carioca contra o campeão paulista. E o que aconteceu? Lept. O placar foi maravilhoso para o Corinthians. Porque era para ter sido 7 ou 8. O Corinthians apanhou do Palmeiras aqui 2-0 só, né? Foi mentiroso, era para ter sido 4. Ontem o Corinthians apanhou de 4. Mentiroso, era pra ter sido 7-8. Entendeu? Aí é loucura. Aí. Outra coisa. Hein, Gaveta, aí é Seleção do Campeonato Brasileiro. Eu trabalho com números, com estatísticas, com a verdade. Estou vendo aqui na seleção Bola de Prata. 4 jogadores do Flamengo estão na seleção Bola de Prata. O Wesley, que virou jogador de seleção. Léo Pereira, que também nível de seleção. A Arrascaeta, o melhor jogador do campeonato. E eu tenho falado aqui. Já nós vamos falar do Arrasca. Nesse campeonato, o Arrasca tem feito gols de Romário, Ronaldo de biquinho, gols de Zico lá no Sul, jogada quase de Pelé, né? Do chute do meio campo. Calma, mesma frase, Zico e Pelé. O Arrascaeta é disparado o melhor jogador desse campeonato. Talvez o Arrascaeta esteja vivendo, tecnicamente, o momento de maior brilhantismo dele. Ele já entregou muita coisa pro Flamengo, entendeu? Então... Você acha que ele voltou a ser o Arrasca de 2019 ou até melhor? Não, porque o Arrasca é um caso raro. Do time de 19 do Jesus, quase todo mundo, logo depois, começou a cair de produção. Gabigol não conseguiu manter o mesmo nível, foi caindo, tanto que acabou os últimos 2 anos mal no Flamengo, saiu. Né? Bruno Henrique manteve um bom nível, mas teve problemas de lesão. Quase todo mundo ali ou saiu ou acabou tendo alguma pequena queda. O Arrascaeta é o contrário. O Arrascaeta jogou muito em 2019 e de lá pra cá ele cresceu, ele evoluiu. Né? E quem que é o técnico? Eu estou vendo aqui na seleção Bola de Prata. A seleção ideal do Campeonato Brasileiro é o Felipe Luiz. Então, nesse mundo em que tem o badalado Abel Ferreira com seus planos, né? que tem o badalado no momento Roger, né? Que todo mundo apostava que ia fazer um Campeonato Brasileiro espetacular, por enquanto não está acontecendo, o Inter está com problemas, né? Quem é a sensação do campeonato, tirando os favoritos? O Bragantino. O Bragantino tem a mesma pontuação do Palmeiras, né? Então, o Flamengo está nadando de braçada como você no cachorrinho. Isso. Você no cachorrinho e o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Cachorrinho você vai assim. Qual o tamanho da braçada? Não, o cachorrinho é mais lento. Porque você sabe que no nado do cachorrinho, o que importa é a regularidade. Isso. Pra você não se afogar. Exato. É uma estratégia. Porque se você sai nadando crawl, né? Você sai não sei o quê, você se borboleta, você cansa rápido. Ninguém foge do tubarão nadando borboleta. Se simplifica e vai. Então vai no cachorrinho. Capita? O cachorrinho é regularidade. Como é o Campeonato Brasileiro que está... Eu já avisei aqui. Presta atenção. Mais do que na mão do Flamengo, já pode entregar a taça. Borboleta. Hein, Capita? Você já viu alguém fugindo do tubarão nadando borboleta? Não, simplifica na vida. Sai e não vai embora. Sabe quem está simplificando e está isso, aqui, ó, 25 centavos de toque, 50, Arrasca. 25 centavos de toque, 50. 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 Arrasca. 25 cent
Ô, Pedro, mas eu queria continuar ouvindo esse pensamento. Mas, cara, é pra tudo isso mesmo. Eu fico olhando a Natália, às vezes, o semblante que ela faz. Corta pra cá, ô Lu, pra mostrar esse quadro lindo. Eu viajo sem sair do lugar. Ele fala, ela faz um... Às vezes eu viajo sem sair do lugar. Ela tem um react. Viajar no tempo é isso, Nath. Eu tenho um sério problema aqui. O rosto, ele demonstra muito. Quer ver, ó? Às vezes eu não falo, mas a cara... Vocês vão ver em casa como é que é. O Arrasca desse ano, ele já fez gol dele. Já fez gol de Romário, de Ronaldo, de Zico, tentou gol de Pelé, entendeu? Ele tá fazendo chover. Ele está sobrando na turma. Um campeonato que tem alguns bons jogadores, o Mano Menezes falou que tem muito jogador médio, e é verdade, no futebol brasileiro. Diz que os fora de série quase todos estão fora. Dos que estão aqui, no nosso mundinho, no nosso universo, o Arrascaeta está acima de tudo neste momento. Mas nesse início de coletivo contribui ele demais. Ele está reluzente. O coletivo contribui para a gente olhar para o Arrascaeta. E mesmo em jogos que o Flamengo não foi tão bom, ele resolveu. Eu também acho. Mas é porque a bola ali, assim, você tem no entorno, né, meu? Jogadores de muita qualidade. O Pedro para jogar com isso. Facilita, né? A bola chega para ele, né, no momento certo. Chega Tem um treinamento, a bola chega mais redonda. O professor que o orienta Pedro agora, a gente percebeu no jogo de ontem as combinações dele e do Pedro. Então, assim, a parede na hora certa, ou abrir o espaço na hora certa. O Bubu falou que o Pedro associa demais ali. Tem um momento na vida em que a pessoa alcança o apogeu. Isso. Você sabe? Qual é o seu, Bubu? Qual que é o seu apogeu? Bubu, quanto você alcançou? Meu apogeu já está há muito tempo, né? Já estou no apogeu há muito tempo. São 30 anos na grande imprensa, no apogeu. E não vejo perspectiva para acabar o apogeu. O ápice. Olha aí, que humildade. Eu estou sentindo que o Arrasca, porque a gente no Rio fala Arrasca. Eu falei, o técnico do Botafogo, o Paiva, é o Vampirão. Lá no Rio a gente fala Arrasca. Aliás, no Rio de Janeiro, mais uma vez comprovado, antes mesmo do 4-0, o mar tomado de camisas rubro-negras. No Rio de Janeiro, o Flamengo é metade mais um. Como o Boca, Mitamasuno na Argentina. Rio de Janeiro, cara, é impressionante. As suas tomadas, olha, aquela chuva de flamenguistas. Minha afilhada Carol, tio me deu um beijo, tô indo, vou ver o Mengão, tal, não sei o que, saiu toda de Flamengo. Não foi? Ele foi pro Rio, ele volta mais... Eu tinha ganhar várias coisas. Volta mais animado. Vai tomar milkshake. Vários jogos. Vocês falaram do Arrasca, o que o time ajuda, o Arrascaeta. Agora, é impressionante, eu falei, era tempo de celebrar a volta de Pedro. As pessoas falavam da ausência de Pedro. Eu gosto de celebrar a volta do Pedro. O Pedro é imprescindível. E eu falava isso pra vocês. Pedro Ivo Almeida ou Pedro do Flamengo? Os dois. O Pedro? O nosso Pedro é nota 9,5. Mas o Pedro desse Pedro vai aí, 10. Esse tá 10. Eu te avisei, o Pedro vai voltar e vai voltar diferente. Mas a defesa do Corinthians também facilitou um pouquinho, né? Mas ele quase fez um golaço na... Que marca via Bluetooth, 15 quilômetros de distância. É sempre ali. Mas ele é craque. 5 jogos, 4 gols. A impressão que eu tenho, Pedro, que o seu xará ficou parado só 5 dias. Ele falava, não, descansa, porque é impressionante a volta. E como o jogo do Flamengo melhora com ele, né? Atividade e a maneira como ele voltou também, né? Porque às vezes você sente um pouco porque o ritmo, movimentação. A gente às vezes fala assim, não, porque tá faltando um centroavante. Aí vem naquele imaginário que tá faltando um cara para ficar dentro da área esperando a bola ser cruzada. O Pedro faz essa figura dentro da área, o Pedro sai para jogar, o Pedro é um cara de futsal, né? O Pedro é oriundo do futsal. O Pedro é um cara de drible curto, de toque, de velocidade. Então, obviamente, é difícil marcar um cara desse. Quando ele sai para jogar, ele leva um marcador com ele. Sim. Quando ele sai para associar com outro jogador, como gosta de dizer o Bubu, quando ele sai para associar, você não pega ele porque você vai fazer a cobertura. Quando você pega a noção de posicionamento, ele já está nas suas costas sozinho para finalizar dentro da área. E aí tem muita qualidade com a bola no pé e faz diferença, Edu, porque você não repõe esse tipo de jogador tão fácil. Você não tem um cara desse quilate do Pedro aqui no futebol brasileiro para te entregar tudo que ele te entrega em tão alto nível. Então, por isso o Flamengo sentiu muito. Agora, a grande notícia, Edu, é que não tem... Olha o lance aí, ó. Não tem período de adaptação, sentiu, lesionou, precisa recuperar, não tá em... é o que você falou, a sensação que tem é que ele ficou uma semaninha fora ali só para fazer um recondicionamento e jogando muita bola. Essa finalização, a câmera por trás dá um tapa de 3 dedos, se a bola entra ali... E a cobrança de pênalti como manda o manual, né, Edu? Você sabe que perco pênalti. Você nunca perdeu um pênalti. Em cima e firme. Mas ele bateu... Não, mas essa daí tem chance de perder também, mais fácil do que a... Pegar muito embaixo. Aí é quando o cara não tem categoria. Categoria é seco. Na minha carreira, devo ter batido uns 42 pênaltis. É sempre no pé da trave, na bochecha da rede. Mas esse pênalti hoje está mais difícil? É, porque o goleiro é envergadura. Ele bate dessa forma no Hugo, o Hugo pegaria. Tem mais por causa da envergadura. Por causa da envergadura.
Por isso que eu dou sempre uma bomba no ângulo. Os goleiros futebol não tem mistério. Imagina um cara no ângulo, o goleiro não pega. Você sempre faz o quê? Eu falo pras pessoas, cara, jogar futebol é simples. Dá uma bomba, um chutaço no ângulo, o goleiro não pega. Capita, o Pedro é disparado o melhor centroavante do Brasil, Capita? Ele é muito bom, Edu. Ele é muito bom, assim. Eu acho que ainda tem uma evolução ali, por conta desse tempo que ele ficou parado ali. Então, acho que a gente pode ver um Pedro até melhor do que ele está, né, nesses últimos jogos. Porque foi muito tempo, né, de inatividade, assim. Mas as funções que ele faz como 9 chamam a atenção. É um cara que, de uma bola, né, então, assim, os marcadores sabem se deixar ele em uma bola sozinho, ele tem grande chance de ele colocar, né, de fazer o gol. Ele é um jogador que, né, que a gente viu em vários momentos do jogo de ontem, ele fazer esse pivôzão, essa parede, segurar o zagueiro, esperar um cara vindo de trás para contribuir com o passe. Enfim, ele abre espaço também, né, a movimentação, né, para arrastar o zagueiro para o lado, por exemplo, para a infiltração de um meio-campista. Então é isso, assim. No Flamengo ele funciona muito bem por conta dessa questão coletiva que a gente já falou, que ela é muito bem entendida pelos jogadores. Porque não adianta o cara fazer isso tudo e o cara não passar certo, né? A bola não chegar redonda, né? E talvez a pergunta seja nem melhor, pode fazer a movimentação certa, mas se a bola chega quadrado, a bola não chega, não adianta de nada. Não, Capita, mas talvez a pergunta até não seja o melhor, mas talvez o mais completo. Porque ele domina ali nessa questão de centroavante os fundamentos. O Capita já falou, ele arrasta a zaga para a infiltração do companheiro, ele faz pivô muito bem, ele cabeceia bem, ele não é um exímio cabeceador, mas ele cabeceia bem. Ele tem finalização boa, cobra bem, pênalti. Então, assim, ele talvez seja um dos mais completos hoje atuando no futebol brasileiro. O melhor aí a gente vai entrar numa série de quesitos aí, questões. Aí tem sempre alguém que vai falar, mas e fulano joga vôlei? Mas o momento dele de retorno surpreende positivamente, eu acho que quase 100% impressionante. Da galera, né? Pelo que ele ficou. A volta dele, o jeito... E é seleção brasileira, né, Bubu? Não tem jeito. Então, o centroavante é uma profissão... Rolando Lero, vai. Rolando Lero. Ele abaixa o tom de voz e vem. Role muito hoje. Não, você sabe que eu trabalho muito nessa coisa do coach, né? Isso, de ensinar, de palestrar e tal. Entendi. Centroavante é uma profissão. Se profissão jogador de futebol, é profissão centroavante. Né? Que nem tem na profissão. Tem lateral. Profissional de comunicação. Aí você pode ser jornalista, publicitário, influenciador, né? Comunicação. Você é influenciador, Bubu? Eu sou influenciador já há algum tempo, né? Além de coach. E é o seguinte, o centroavante ele precisa de frieza. Eu estava conversando aqui no intervalo, né? Estava indo para o YouTube sobre o Romário, o posicionamento do Romário. O Capita estava falando como era marcar ele, que ele dava 3 passinhos para cá, ficar na diagonal, não sei o quê. O centroavante ele precisa ser frio. É uma característica. Porque ele vai ficar, às vezes, poucas vezes na cara do goleiro numa situação, a bola, às vezes, ele não participa tanto do jogo, mas quando chega para ele tem que ter a frieza, não pode se afobar. Isso. O Abel falou ontem que o Palmeiras criou muita chance, mas se afobou. O time está com problema na finalização. Se você tem um cara que é especialista, que é frio, e o Romário era assim, por exemplo, a chance, o aproveitamento, a eficácia dele é muito grande. O Ronaldo fala, ele fica na cara do goleiro, ele trabalhou a vida inteira para acontecer, ficar nessa situação. Então ele sabe reagir, está na cara do goleiro, às vezes o goleiro faz um movimento e entrega para o atacante desse nível o que vai fazer. O Pedro, eu acho que está chegando nesse estágio. Tem um outro centroavante no Brasil que concorre com o Pedro em frieza, que é essa característica que eu falo que é muito importante para o matador, o cara que faz gol. E falta na seleção brasileira um cara desse. Chama-se Rian Francisco. É um moleque da base do São Paulo, ganhou a copinha. Ele deu 2 pênaltis, não como o Pedro, de cavadinha, seguidos em menos de 1 minuto. Esse moleque é gelado, ele é um cubo de gelo. Ele é o Iceman. Mas se ele perdesse, ele era o responsável, é isso? Você era o primeiro a falar. O moleque tem coragem, aos 45, aos 45. Se ele não pega, ele é responsável. Então, por exemplo, ele é um garoto, teve uma chance no fim de semana, fez um gol de cabeça, que aparentemente nem era... O Ronaldo não gostava de cabecear, disse que tinha até um pouco de medo da bola. Né? O Romário baixinho fez gols importantes de cabeça, ele fez um gol de cabeça. Então é um menino que tem recurso, então claro que ele está em estágio diferente da carreira. Ele tem 18 anos, está cometendo até as primeiras chances no time de São Paulo, já poderia ter tido mais. É um cara que você vê, é centroavante, frio, é especialista, é matador, sabe definir a jogada. Se a chance aparece para ele, ele não afina, não pipoca. Não é que o jogador, às vezes, assim, às vezes ele vai fazer um movimento atribulado de forma atabalhoada ali, acaba complicando uma jogada que era simples, que era fácil. E esses caras têm muito pelo preparo mental, calma, sabe? Ficar numa situação que para alguns é um desespero. Calma.
Então a gente está vendo alguns atacantes no Brasil em seca de gols. Porque às vezes é aquela afobação, aquela tensão. Você conhece a teoria do ketchup? Não. Não? Fala ela pra gente ir pro Não, vou terminar essa minha análise. Você vai com a teoria do ketchup, que ficou muito conhecida com Cristiano Ronaldo. Sabe quando você vai numa hamburgueria, você pega aquele hambúrguer gostoso, aquele bacon, o queijo ali e tal, e aí você pega aquela bisnaga lá de ketchup. Ah, bisnaga. E aí a bisnaga, né? Aí você pega lá o tubo de ketchup e começa a colocar no sanduíche e não sai, e não sai. Aí você aperta e não sai nada. Você chacoalha e não sai nada. Você, caramba, você já tá reclamando com o garçom. E o ketchup não vem. E aí, de repente, pá! Cai aquela chuva de ketchup. Explode, né? Explode. Não tinha ketchup nenhum, aí de repente vem tudo uma vez só. É assim. O cara, quando é um artilheiro no centroavante... E saiu. Já. Isso aí. Sai aquele monte. Tudo. Entendi. Aquela ducha. Quando bate aquele também, banho. Bate. Não, você chega, bate e não sai. Aí, de repente, Vamos pro vai... Corinthians. Gol é assim. Ok. Às vezes você fica numa seca de gols e, de repente, eles vêm em profusão. Vamos pôr sonora do Corinthians aí, porque o Corinthians perdeu. Essa é o Cristiano Ronaldo, adepto muito da teoria. Falando, ele veio bem na cabeça dele a informação. Como eu falei, foi um dia típico hoje, vocês não vão ver o Corinthians perder sempre dessa forma. É isso aí, galera do Mengão. Vitória do Flamengo 4-0, que poderia ter sido maior, poderia ter saído mais gols, né? O placar poderia ter sido mais elástico. Mas o importante, no final das contas, no Campeonato Brasileiro, né? Eu costumo dizer que no Campeonato Brasileiro o importante é os 3 pontos, né? Lá no finalzinho que vai contar é os 3 pontos a mais. Quando assunto é Copa, você pega um jogo de Copa Libertadores, você sapeca 4-0 no rival, mano, no próximo jogo você vai com um time misto. Óbvio que vai levar o time titular, né, pro jogo. Mas você não vai com intenção ali de usar os caras. Você vai falar, vou levar esses caras aqui somente por precaução. Se precisar, eu coloco eles no intervalo de jogo, né? E aí o Flamengo não tomou conhecimento do time do Corinthians e aplicou logo uma sonora goleada em cima dos caras. Vamos torcer para que o Flamengo continue nessa pegada aí, né, galera? Continue nessa força e traga mais resultados semelhantes a esse até o final da temporada, principalmente se for numa Conmebol Libertadores e em um Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa amassar os adversários, vencer como o Flamengo, né? A gente tem aquele negócio, Flamengo jogando à la Flamengo. O Jorge Jesus sabia bem como funcionava esse negócio, né? O homem era bravo. Não, o Flamengo joga como o Flamengo, que era para cima, amassando, tentando fazia o primeiro, tentava fazer o segundo, o terceiro. Eu lembro de um jogo em que o Gil, né? O Gil falou, cara, vocês querem tudo para vocês, dá uma pausa aí, cara, já tava 4-0, né? E o Flamengo, o Gabigol falou, não, nós queremos fazer gol, nós vamos fazer gol. E foi para cima, né, galera? A gente quer ver o Flamengo jogando nesse estilo aí. Eu acredito que vai ter jogos que o Flamengo vai jogar assim, vai ter jogos que não vai dar, né? Infelizmente, é assim que funciona o Campeonato Brasileiro e os demais campeonatos. Nem sempre a gente vai ver vitórias estrondosas como foi essa, para a gente ter uma noção mesmo. Olha como é que foi o jogo do Flamengo contra o Vasco, né? Ficou devendo. O Flamengo ficou devendo no jogo contra o Vasco. Conseguiu um pontinho, né? A gente esperava algo a mais, que não deu muito certo, né? Infelizmente, saímos apenas com um pontinho e a liderança hoje poderia ser bem maior.